Boa tarde. As pessoas mais próximas, assim, né, que veem aqui o que eu coloco, viram eu colocando imagens do meu pai. Eu estou aqui em frente ao Hospital do Subúrbio, aqui em Salvador, onde, graças a Deus, meu pai, por 2 vezes, foi atendido aí nas últimas 2 semanas. Tudo começou com uma queda há 2 meses atrás. O pai escorregou num piso molhado, bateu a parte de trás da cabeça e teve um sangramento, tomou 7 pontos, ainda na ilha de Taparica, ele estava lá, e foi feito um raio-x porque não tinham mais recursos. E aí foi indicado para ele que ele precisava fazer uma tomografia de crânio. Uma semana depois, graças a Deus, foi conseguida uma tomografia para ele pelo SUS, em Simões Filho, e foi feito o exame, e não teve nesse exame nenhum achado grave, senão achados compatíveis com a idade de meu pai, que tem 76 anos. 2 meses se passaram, pouco mais de 2 meses, ele levando a vida normalmente, ativo como ele é, fazendo natação, caminhando, fazendo musculação. Ele começou a apresentar alguns sinais que no dia 4 de julho ficaram mais evidentes. Uma confusão mental, a voz arrastada, uma perda de memória assim, de alguns fatos. Ele não conseguiu lembrar a data do aniversário quando meu irmão perguntou para testar, né, o estado de consciência dele. E aí eles trouxeram meu pai de urgência aqui para o Hospital do Subúrbio, que é um hospital hoje, né, que é uma nova política do SUS, chamado de portas fechadas, ou seja, só entram pacientes que foram regulados de outras unidades, né, das UPAs, mas pacientes com situações graves, eles acolhem. E como a nossa suspeita era que o Painho estava tendo um AVC, eles aceitaram e admitiram o Painho. E para resumir, 2 dias depois, o Painho fez uma drenagem, foi diagnosticado com a nova tomografia aqui. 2 meses depois, quase 3, um edema subcondral, né? Um sangramento entre a calota craniana e o cérebro. E isso estava causando uma pressão na região do cérebro que causava o que o Painho estava sentindo, né? Foi feita essa drenagem, o procedimento cirúrgico foi feito com sucesso aqui no hospital. O Painho ficou mais ou menos 4 dias internado, né, sob todos os cuidados, evoluindo bem, teve alta. Voltou para casa. 2 dias depois ele começou com uma pequena febre, que apareceu só no final do dia, por 3 dias. E no terceiro dia à noite ele sentiu uma dor no peito. Trouxemos ele de volta porque tinha alguns sinais que, caso acontecessem, precisaríamos trazê-lo. E novamente, agora já como paciente do hospital, paciente neurológico do hospital, ele foi admitido novamente, foi feita uma tomografia por causa da dor no peito de tórax e se descobriu um tromboembolismo pulmonar bilateral. Ou seja, um coágulo em cada lado do tórax nos 2 pulmões, né? E aí, graças a Deus, o hospital aqui, gente, atende muita gente, muita gente, não para. Ter uma vaga aqui é muito difícil. Então ele ficou numa sala vermelha, chamada Sala Vermelha. 2 dias depois é onde ele está agora, na enfermaria, recebendo todos os cuidados, a medicação anticoagulante, que é fundamental para desfazer esses trombos, para que ele possa voltar para casa e seguir com a medicação oral em casa, tá? E por que eu estou dizendo isso aqui? Primeiro, as pessoas, né, que estão mais distantes de mim hoje, geograficamente não sabem das notícias de meu pai. Graças a Deus ele está bem. Se não fosse um velhinho, 76 anos, tão ativo e que pratica exercício há mais de 30 anos, dificilmente nós teríamos esse quadro que a gente tem hoje aqui de Painho evoluindo tão bem. E para além disso, eu quero honrar a equipe, toda a equipe desse hospital, agradecer a Deus pela existência desse hospital. Sabe quanto é que a gente pagou por tudo isso que já foi feito com o Painho até agora? Os nossos impostos. Isso é o que nós pagamos para ter o atendimento digno que o Hospital do Subúrbio presta à população. Minha mãe
alguns anos atrás, teve que fazer uma laparotomia exploratória aqui, de urgência, por uma obstrução intestinal. E também teve o atendimento digno que é próprio desse hospital. Então eu gostaria muito de agradecer a cada pessoa dessa equipe aqui, que tão dignamente atendeu meus pais e agora nos atende, tá? E dizer que é um hospital público de excelência, que serve a Salvador e tantas cidades do interior da Bahia. Eu sou servidor público há quase 30 anos e digo para os meus alunos, como sou professor, que o que é público tem que ser bom. Se bem administrado, tem que ser bom. O Hospital do Subúrbio é um grande exemplo disso. Quem já precisou utilizar esses serviços, eu tenho certeza que vai concordar comigo. Então, eu queria deixar aqui esse registro público, para que quando você ouvisse o termo Hospital do Subúrbio, você lembrasse disso que eu estou falando, né? Meu pai está sendo muito bem tratado aqui, está numa enfermaria com 3 leitos, tá? Pessoas aqui, gente, com as histórias mais difíceis. As histórias mais difíceis. E cada técnico de enfermagem, cada enfermeiro, cada médico que nos atendeu aqui, nos atendeu de forma muito digna. Então eu quero deixar aqui o meu registro público. Sim, e quero finalizar dizendo que vamos continuar incentivando pessoas a se exercitarem. A gente tem o nosso perfil lá, a Família que Corre, e foi fundamental, né? Ser uma pessoa ativa que é. Minha mãe, quando fez a cirurgia também, o médico olhou para o abdômen dela e falou assim: essa senhora aqui tem mais de 70 anos, é sério. Então, precisamos ter uma vida ativa. Pessoas ativas sofrem acidentes, pessoas ativas sofrem de situações de saúde, claro. Mas cada vez que a gente se exercita, a gente reduz o risco de doenças mais graves. Isso é fundamental que a gente entenda e tente, com todas as dificuldades, tentar de alguma forma colocar o exercício nas nossas vidas. Um abraço, fique com Deus.